Com as minhas colegas Carolina Alt, Vitória Peixoto e Bárbara Sausen, apresentamos a vocês o nosso artigo denominado Abandono Afetivo Inverso em Tempos de Covid-19. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome de todas nós, por estarmos participando da elaboração desse livro, ao lado de professores e colegas de todo o Brasil. Em virtude da pandemia instaurada, não só no Brasil como no mundo todo, decidimos abordar a questão sob a ótica daquelas pessoas que mais precisam evitar o contato físico por estarem inseridas no grupo de risco, os idosos. Foi muito gratificante a experiência que tivemos, pois a imersão no tema, ela revelou um lado triste da velhice, que é o abandono, a solidão, o descaso. E realmente é muito triste e dói no coração saber que os idosos, no ocaso da vida, não despertem a mínima compaixão de seus filhos. Filho estes que um dia estarão ocupando a posição dos pais, se a vida lhes permitir, pois serão idosos em algum momento, né? E o nosso artigo, ele discorre sobre os impactos que o abandono causa na vida da pessoa idosa, a importância do cuidado, a responsabilidade civil que os filhos devem ter com seus pais. E nós analisamos também o agravo, no caso do desamparo dos idosos em tempos de pandemia, com a finalidade de expor meios para minimizar esse distanciamento. Como um exemplo é a chamada de vídeo. E caso contrário, na falta dessa atenção especial à terceira idade, em decorrência do desamparo, do descuido e do descumprimento do dever de convivência paterno-filial, é perfeitamente possível recorrer ao judiciário a fim de buscar uma indenização em decorrência do abandono afetivo pelos familiares da pessoa idosa. E assim, então, eu passo a palavra para minha colega Vitória, que irá abordar o amparo legal à situação do abandono afetivo inverso. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos presentes e agradecer aos professores, a doutora Benigna, a doutor Dimitri e doutor Daniel, pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão maravilhoso. Dando prosseguimento ao que minha colega Laura falou anteriormente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a família ela se tornou a base da sociedade brasileira, sendo admitidas novas formas de família e novos valores sociais, principalmente aqueles ligados à pessoa idosa. Dentre eles, eu destaco o princípio da dignidade da pessoa humana, que permitiu que o idoso recebesse o status de cidadão, garantindo a ele o dever dos filhos maiores, ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Dessa forma, a sociedade e o poder público, eles têm o dever de amparar os idosos e garantir a eles a participação plena na comunidade, a sua dignidade e o seu direito à vida. Posteriormente à Constituição Federal, foi criada a Lei 10.741, de 2003, que é popularmente conhecida como Estatuto do Idoso. Essa lei ela garante que o idoso goze de todos os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, devendo ser assegurada a preservação da sua saúde física, mental, moral e intelectual. Portanto, descumprido o dever de cuidado perante o idoso, deverá haver consequências através do Instituto da Responsabilidade Civil, que será abordado futuramente. E há quem se indague ainda acerca dos malefícios que o abandono afetivo pode causar. E de acordo com Rodrigo da Cunha Pereira, o abandono mais grave que possa existir é o psíquico e o afetivo, porque a ausência da representação da segurança e proteção dos filhos para com seus pais causa uma situação de desamparo, gerando um trauma, uma depressão, uma solidão em suas vidas. E esse sentimento de tristeza é causa direta da negligência do dever de cuidado que o ente familiar deve ter com o outro, causando assim uma ofensa ao interesse jurídico. Outro assunto que eu gostaria de abordar é acerca da palavra afeto. O que é o afeto, né? O afeto, ele nada mais é do que a mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais movidas pelos sentimentos e pelo amor, dando sentido e dignidade à existência humana.
Portanto, é um sentimento tão importante na identificação de alguém quanto o sobrenome advindo de uma relação biológica. Assim, no abandono afetivo inverso, há exatamente o oposto disso, que é o descuido, ou seja, a falta de afeto e de cuidado que um filho deve ter com os seus pais, desrespeitando o princípio do vínculo afetivo familiar, que é compreendido pelo artigo 227 da Constituição. Todavia, com a pandemia da Covid-19, os laços de afeto, eles foram rompidos, porque uma das medidas a serem tomadas para evitar a propagação acelerada do vírus é limitar o contato pessoal. E como as pessoas idosas estão em um grupo de risco, é indispensável que o contato com seus familiares e amigos seja reduzido rigorosamente, a fim de preservar a saúde dessas pessoas. Eu concluo que o afeto é um dos laços mais intensos que alguém pode ter, o qual ainda possui uma grande bagagem e responsabilidade que é a possível caracterização de uma relação paterno-filial. E assim eu encerro a minha apresentação e passo a palavra para minha colega Bárbara Hartzhausen. Obrigada. Obrigada, Vic. Quero agradecer primeiro os professores Dimitri Soares a Benigna e o professor Dr. Daniel Starros pela oportunidade que nos concederam de participar desse evento. E seguindo com o tema, eu passo a análise acerca do cuidado sobre a possibilidade de responsabilizar civilmente familiares em razão do abandono afetivo de idosos por omissão. Vejamos que o cuidado é um ideal ético que engloba atos, comportamentos e atitudes. E com a pandemia do Covid-19, esses cuidados foram redobrados, principalmente com as pessoas que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Nesse caso, quando eu falo de vulnerabilidade, eu quero falar sobre uma fragilidade acerca da saúde. Sabemos que, apesar das chances de contágio serem as mesmas para todas as faixas etárias, o risco de agravamento da doença ele aumenta à medida que a idade do paciente avança, sendo o distanciamento social a principal medida para que seja evitada a disseminação do vírus. No entanto, infelizmente, em decorrência desse distanciamento, diversos idosos vêm sendo desassistidos pela família, intensificando a falta de cuidado. Dessa forma, nós fazemos uma análise no que diz a Constituição Federal de 1988, bem como o Estatuto do Idoso, sobre o idoso. Ambos reconhecem a vulnerabilidade dos idosos e os seus dispositivos visam assegurar especial proteção a estes, como, por exemplo, os artigos 229 e 230 da Constituição Federal, que mencionam sobre o dever mútuo de assistência entre pais e filhos e o dever de amparo aos idosos. E aqui, quando nós falamos de dever mútuo de assistência entre pais e filhos, reconhecemos que pais têm deveres com os filhos, bem como os filhos têm dever com os pais. Desse modo, a omissão do dever de cuidar, ela resulta no abandono afetivo, conforme mencionado pela colega. Nesse sentido, a violação aos direitos e garantia dos idosos pode, em si, ensejar na responsabilização dos filhos, conforme expresso no artigo 186 do Código Civil, que dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E nessa mesma linha, temos o artigo 927 do Código Civil, que determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a reparar. E trazemos, de extrema importância, o julgado de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que foi julgado no ano de 2012, mas sobre o tema do abandono afetivo, ele é muito forte, onde a ministra realmente reconheceu que o abandono afetivo é um problema real e que cabe ao ordenamento jurídico tomar as devidas providências, pois, nas palavras da ministra, o sentimento de amar é uma faculdade, mas a imposição biológica e constitucional de cuidar é um dever jurídico, corolário do dever de família. Significa dizer, então, que amar não é uma obrigação, mas cuidar podemos considerar que sim, é uma obrigação, principalmente da família. Desse modo, entendemos que o abandono afetivo não está ligado à ideia de desamor, mas sim à ideia de inadimplemento quanto à ausência dos deveres, devendo existir uma reciprocidade entre os integrantes da família, como o cuidado, o convívio e amparo familiar, que são princípios impostos pelo ordenamento jurídico pátrio, sendo assim possível uma reparação civil por abandono afetivo de idosos. E dessa forma, passamos a análise agora com a colega Carolina Alt sobre o Covid-19
e como que vem sendo tratado, né, esses casos de abandono afetivo nesse momento tão delicado que estamos passando agora. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de concluir, então, a fala dos meus parceiros, da Bárbara, da Laura e da Vitória, eu quero parabenizar o professor Daniel, a professora Benigna e o professor Dimitri por essa incrível obra. É um grande prazer, é uma grande honra fazer parte deste time. Então, de forma breve, eu concluo que, através da elaboração do artigo Abandono Afetivo Inverso em tempos de Covid-19, foi possível observar que a triste realidade imposta pelo coronavírus trouxe à tona uma situação cruel: o crescimento no número de casos de negligência de carinho e cuidado com os idosos. A ausência dos filhos maiores e capazes na rotina dos pais na terceira idade, em razão da pandemia, expandiu o Instituto do Abandono Afetivo Inverso, sob o argumento de que os idosos integram o grupo de risco e possuem uma maior predisposição para desenvolver outras complicações caso contraiam o vírus. O medo da transmissão do vírus, bem como a necessidade de isolamento social, gerou uma grande redução no convívio e no apoio familiar e comunitário na vida dos idosos, além de haver o aumento de conflitos familiares que ocasionaram a necessidade de contratação de cuidadores ou até mesmo na inclusão dos idosos em casas de repouso. Além disso, é notório que os direitos fundamentais dos idosos, como o direito à vida, à saúde, ao convívio familiar e tantos outros, eles devem ser garantidos sempre, mas principalmente em tempos de pandemia. Contudo, mesmo existindo a necessidade de um distanciamento social, nós precisamos, mais do que nunca, de novos esforços e mecanismos para nos mantermos próximos daqueles que integram o grupo de risco, nesse caso, os idosos. Precisamos de novas formas de convivência, precisamos de novas ferramentas para enfrentarmos todas essas restrições impostas pelo Covid-19. E essas novas ferramentas são indispensáveis para que os idosos não se sintam esquecidos e recebam estímulos para se manterem ativos. O contato virtual, que a Laura falou anteriormente, é um grande aliado para este momento, principalmente para as pessoas que estão há algum tempo sem um contato físico com seus familiares e com seus amigos. As conversas por vídeos e até mesmo as chamadas, elas ocasionam a liberação de substâncias relacionadas ao sentimento de satisfação e de bem-estar, além de possibilitar que fiquemos atentos ao comportamento dos idosos e os impactos e consequências gerados pelo isolamento social. Por fim, é possível concluir que, em tempos de pandemia, o distanciamento social está sendo utilizado como ensejo para atenuar o convívio e o cuidado com os idosos, principalmente por parte dos filhos maiores e capazes. Dessa forma, é necessário que utilizemos esse período de isolamento como um momento de reflexão, para que assim nos tornemos cidadãos mais solidários e capazes de efetivar e garantir, de forma plena, o direito à integridade, respeito e afeto por aqueles que hoje necessitam dos nossos cuidados e, essencialmente, do nosso amor. Então, eu agradeço novamente a oportunidade e a atenção de todos e, de imediato, passo a palavra para os colegas Valentina, Jéssica e André. Boa noite a todos, então. Muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço a oportunidade, professor